Milagres acontecem quando você acredita. Pastor Antônio Júnior. Você já ouviu alguém dizer que a fé move montanhas? Ou que quando a gente acredita, coisas impossíveis acontecem? Essa é a ideia central da mensagem do pastor Antônio Júnior quando ele fala que milagres acontecem quando você acredita. Mas o que isso quer dizer na prática? Como a fé pode mudar a nossa vida de verdade? E por que algumas pessoas veem milagres e outras não? Neste texto, vamos explicar de forma simples como a crença em algo maior pode transformar situações difíceis em oportunidades, como a mente e o coração trabalham juntos para atrair coisas boas e porque a confiança em Deus, ou em um poder superior, faz toda a diferença. Vamos usar exemplos do dia a dia para você entender melhor. O que é um milagre? Antes de tudo, precisamos entender o que é um milagre. Muitas pessoas pensam que milagre é só algo grandioso, como um doente terminal que sarou de repente ou alguém que escapou de um acidente sem se machucar. Mas milagre também pode ser coisa pequena, como conseguir um emprego quando todas as portas estavam fechadas, reconciliar com um amigo ou familiar depois de uma briga feia, encontrar dinheiro quando estava sem nada no bolso, passar em uma prova que você achava impossível. Ou seja, milagre é algo que vai além do que a gente consegue explicar com lógica. É quando a vida nos surpreende de um jeito bom, mesmo quando tudo parecia perdido. Exemplo prático. Imagine que você está desempregado há meses. Já mandou currículo para vários lugares, fez entrevistas, mas nada deu certo. Você começa a ficar desesperado, achando que nunca vai arrumar um trabalho. Até que um dia um amigo te liga falando de uma vaga que nem estava divulgada. Você vai lá, faz a entrevista e é contratado na hora. Isso não é um milagre? Para você que já tinha perdido a esperança, com certeza é. 2. Por que a crença é tão importante? Agora, você pode estar pensando, mas e se eu não acreditar? As coisas não podem acontecer do mesmo jeito? A resposta é, sim, podem acontecer, mas a forma como a gente encara a vida muda tudo. Quando a gente acredita que algo bom vai acontecer, nosso cérebro e nosso coração trabalham diferentes. É como se a gente abrisse uma porta para as oportunidades. Veja alguns motivos. A fé muda a nossa atitude. Quem acredita que as coisas vão melhorar age diferente de quem só reclama. Por exemplo, quem não acredita, fica em casa reclamando da vida sem fazer nada. Quem acredita, sai, conversa com pessoas, busca soluções, ora, medita, faz a parte dele. Exemplo: 2 pessoas estão doentes. Uma só pensa, isso não tem jeito, vou morrer. A outra diz, vou me tratar, tomar os remédios, acreditar que vou sarar. Qual das duas tem mais chance de melhorar? A segunda, porque ela age com esperança. B. A crença atrai coisas boas, lei da atração. Você já ouviu falar que a gente atrai o que pensa? Não é magia, é psicologia. Quando a gente acredita em algo bom, nosso corpo e nossa mente ficam mais abertos para enxergar oportunidades. Exemplo cotidiano. Se você acha que nunca vai arrumar um namorado ou namorada, vai ficar em casa sem conhecer ninguém. Se você acredita que vai encontrar a pessoa certa, sai, sorri, conversa, e a chance de conhecer alguém aumenta. Não é que o milagre cai do céu, mas a sua atitude faz com que as coisas aconteçam. C. A fé nos dá força nos momentos difíceis. Quando a gente passa por problemas, doença, desemprego, solidão, é fácil desanimar. Mas quem tem fé encontra força para não desistir. Exemplo real: uma mãe cujo filho está muito doente pode desistir, ficar chorando achando que não tem solução. Acreditar, buscar médicos, rezar, cuidar do filho com amor, mesmo quando parece impossível. Muitas vezes é essa persistência que faz o milagre acontecer. 3. Como fazer a fé funcionar no dia a dia? Agora que você entende por que a crença é importante, como colocar isso em prática? Não adianta só dizer eu acredito e ficar parado. A fé verdadeira mexe com a gente. A ore ou medite, converse com Deus ou com o universo. Não importa a sua religião. O importante é abrir o coração e falar sobre seus medos e esperanças. Exemplo simples. Antes de uma prova difícil, em vez de ficar nervoso, feche os olhos e diga, eu confio que vou conseguir. Peço ajuda para lembrar de tudo. Se está com medo de uma consulta médica, ore, Senhor, me dá calma e faz com que tudo dê certo. Isso acalma a mente e prepara você para o melhor. B. Haja como se o milagre já estivesse vindo. Não é só esperar sentado. É se preparar para receber o que você pede. Exemplos. Se você quer um emprego, atualize o currículo, fale com pessoas, vá às entrevistas. Se quer um relacionamento, saia de casa, seja gentil, conheça gente nova. Se quer saúde, coma melhor, faça exercícios, tome os remédios.
Deus, ou universo, ajuda quem faz a sua parte. C. Não duvide no meio do caminho. Muitas pessoas começam a acreditar, mas na primeira dificuldade desistem. Exemplo: você ora para passar em um concurso, mas na hora da prova acha que não vai dar. A dúvida atrapalha. É como plantar uma semente e cavar todo dia para ver se nasceu. A planta não cresce assim. A fé é confiar mesmo quando não vemos o resultado ainda. D. Celebre as pequenas vitórias. Milagre não é só coisa grande. É também acordar com ânimo depois de uma noite ruim. Encontrar uma moeda quando estava sem troco. Alguém te ligar justo quando você estava pensando nessa pessoa. Quanto mais você reconhece as coisas boas, mais elas aparecem. 4. Por que algumas pessoas não veem milagres? Às vezes a gente reza, acredita, mas parece que nada acontece. Por quê? A falta de paciência. As pessoas querem tudo para já. Mas muitas vezes o milagre está vindo, só não é no tempo que a gente quer. Exemplo: você pede um emprego e não consegue em uma semana. Mas daqui a 3 meses aparece uma oportunidade muito melhor do que você imaginava. B. Falta de ação. Acreditar não é ficar parado. Se você ora para passar em uma prova, mas não estuda, como vai passar? Exemplo: um fazendeiro reza para chover, mas não planta as sementes. A chuva não vai fazer nada sozinha. C. Medo de decepcionar. Algumas pessoas têm medo de acreditar porque se não der certo, vão ficar pior. Mas quem não arrisca não peteca. Exemplo: um casal que quer ter um filho, mas tem medo de tentar porque já tentou antes e não deu certo. Se não tentar de novo, nunca vai acontecer. D. Não está no momento certo. Às vezes, o que a gente pede não é o melhor para nós naquele momento. Deus, ou a vida, sabe o que é melhor. Exemplo: você quer muito um carro, mas se comprasse, não teria dinheiro para pagar as contas. Às vezes, o não é uma proteção. 5. Histórias reais de milagres que aconteceram por causa da fé. Para você ver que isso não é conto de fadas, vamos contar algumas histórias de pessoas comuns que viveram milagres porque acreditaram. História 1. O emprego que apareceu do nada. João estava desempregado há 8 meses. Já tinha gastado todas as economias e estava prestes a perder a casa. Um dia, depois de orar muito, ele decidiu ir a uma feira só para distrair a mente. Lá, encontrou um antigo colega de escola que trabalhava em uma empresa e precisava de alguém urgente. João foi contratado na mesma hora. Ele não estava procurando emprego aquele dia, mas o milagre aconteceu porque ele não desistiu de acreditar. História 2. A cura que os médicos não explicaram. Maria tinha um problema grave no coração. Os médicos disseram que ela precisava de uma cirurgia de risco e que as chances não eram boas. Ela e a família começaram a orar todos os dias. Na véspera da cirurgia, os exames mostraram que o problema tinha diminuído sozinho. Os médicos ficaram surpresos e disseram que era algo raro. Ela acreditou até o fim. História 3. O filho que voltou para casa. Carlos era um jovem que tinha se envolvido com drogas e sumido de casa. Os pais oravam todos os dias por ele. Um ano depois, ele apareceu na porta de casa magro, mas vivo. Disse que tinha tido um sonho com a mãe chorando por ele e decidiu voltar. A fé dos pais o trouxe de volta. 6. O que a Bíblia diz sobre milagres e fé? O pastor Antônio Júnior sempre usa a Bíblia para explicar como a fé move milagres. Vamos ver alguns versículos simples que mostram isso. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Se você acredita, não há limites. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Mateus 7:07. Deus ouve quem pede com fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos. Hebreus 11:1. Crer é já ter a resposta antes de ver. Jesus fez muitos milagres, mas sempre pedia que as pessoas acreditassem primeiro. Por exemplo, o cego Bartimeu, Marcos 10:46-52, gritou por Jesus e foi curado porque confiou. A mulher com hemorragia, Marcos 5:25-34, só tocou na roupa de Jesus e sarou porque acreditou. 7. Como lidar quando o milagre demora? Às vezes a gente ora, acredita, faz a parte da gente, mas parece que nada acontece. O que fazer nesses casos? A. Não desista. Continua orando, continua agindo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. B. Agradeça pelo que já tem. Muitas vezes a gente só olha para o que falta e esquece das bênçãos que já recebeu. Exemplo: você pode não ter o carro dos sonhos, mas tem saúde para trabalhar. Pode não ter o namorado perfeito, mas tem amigos que te amam. Gratidão atrai mais coisas boas. C. Peça sabedoria. Às vezes, o que a gente pede não é o melhor. Peça a Deus, se não for para meu bem, não deixe acontecer. D. Confie no processo.
Como uma semente que leva tempo para virar árvore, algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. 8. Milagres não são só para pessoas especiais. Muitas pessoas acham que milagre é só para pastores, santos ou pessoas muito religiosas. Mas não é verdade. Milagres acontecem para quem acredita de verdade, independentemente de quem seja. Exemplos: um atleta que se recupera de uma lesão grave. Um estudante que passa no vestibular depois de muitas reprovações. Um casal que consegue engravidar depois de anos tentando. Todos podem viver milagres, basta ter fé e agir. 9. O perigo da fé sem ação. Algumas pessoas acham que só porque acreditam, não precisam fazer nada. Isso é engano. A fé sem obras, ações, não funciona. Exemplo errado. Uma pessoa reza para ganhar na loteria, mas não compra um bilhete. Como vai ganhar? Exemplo certo. Você ora para conseguir um cliente no trabalho e faz ligações, manda e-mails, oferece um bom serviço. Deus ajuda quem se ajuda. 10. Como manter a fé nos dias difíceis? Quando tudo parece ruim, como não desanimar? Lembre-se de milagres passados. Pense em vezes que Deus, ou a vida, já te surpreendeu. Isso fortalece a esperança. Fale com pessoas que te animam. Evite quem só reclama. Fique perto de quem acredita em você. C. Leia histórias de superação. Livros, vídeos ou testemunhos de pessoas que venceram mostram que é possível. D. Não olhe só para o problema. Foque na solução. Em vez de pensar, isso nunca vai dar certo, pense: o que eu posso fazer para melhorar? 11. O que fazer quando a resposta é não? Às vezes a gente pede, acredita, mas a resposta é não, ou, espere. Como lidar com isso? Entenda que Deus sabe mais. Às vezes, o que a gente quer não é bom para nós no momento. Exemplo: você pede para viajar, mas se fosse, sofreria um acidente no caminho. Confie que algo melhor está vindo. Quando uma porta fecha, outra abre. O não pode ser uma proteção. C. Aprenda com a situação. Talvez você precise mudar algo em você antes de receber o que pede. Exemplo: você pede um relacionamento, mas precisa primeiro aprender a amar a si mesmo. 12. Milagres no cotidiano. Como enxergá-los? Muitas vezes os milagres estão bem na nossa frente, mas a gente não percebe. Como ver mais? Preste atenção nas coincidências. Você pensa em uma pessoa e ela te liga. Você encontra dinheiro quando mais precisa. Alguém te dá exatamente o conselho que você precisava ouvir. Isso não é sorte, é Deus, ou o universo, agindo. Agradeça pelas pequenas coisas. Um café quente numa manhã fria. Um abraço num dia ruim. Uma risada que alegra o coração. Milagres não precisam ser grandiosos. C. Veja o lado bom dos problemas. Até nas piores situações tem algo para aprender. Exemplo: perder um emprego pode ser a chance de encontrar um melhor. Uma doença pode te fazer valorizar mais a saúde. 13. A ciência e os milagres. Eles se misturam? Algumas pessoas acham que milagre é só coisa de religião, mas até a ciência já estudou como a fé pode influenciar a vida. Efeito placebo. Pesquisas mostram que quem acredita que um remédio vai funcionar, às vezes melhora só por acreditar, mesmo que o remédio seja fake. Poder da mente. Quando a gente acredita em algo, nosso cérebro libera substâncias que melhoram o humor, a saúde e até a sorte. C. Lei da atração. Não é magia, é psicologia. A gente atrai o que pensa e sente. Exemplo: se você acha que vai fracassar, seu corpo fica tenso e você erra mais. Se acredita que vai dar certo, fica mais confiante e acerta. 14. Como ensinar as crianças a acreditar em milagres? Se você tem filhos, sobrinhos ou conhece crianças, pode ajudar elas a desenvolverem a fé desde cedo. Conte histórias de milagres. Fale de pessoas que superaram coisas difíceis por causa da fé. Ore com elas. Ensine que Deus ouve até os pequenos. C. Mostre os milagres do dia a dia. Olha, hoje choveu e as plantinhas vão crescer. Você se machucou, mas já está sarando. Ensine a agradecer. Crianças que agradecem veem mais coisas boas na vida. 15. O que fazer quando a fé parece fraca? Às vezes a gente quer acreditar, mas a dúvida é maior. O que fazer? Comece pequeno. Não precisa acreditar em coisas gigantes. Comece com pequenas orações e vá aumentando. Leia a Bíblia ou livros inspiradores. Palavras de fé alimentam a crença. C. Fale com Deus como um amigo. Não precisa de palavras bonitas. Fale do coração. Peça ajuda. Se está difícil, converse com alguém que tenha fé. A crença também se contagia. Às vezes a gente olha para os problemas e pensa: será que Deus realmente está ouvindo? Ou então,
Por que demora tanto? Essas dúvidas são normais, até mesmo pessoas muito fiéis passam por isso. O importante é não desistir, e lembre-se das respostas que já teve. Pare e pense, quantas vezes você pediu algo e mesmo que não do jeito que imaginava, a situação melhorou. Pode ser uma cura, um consolo, uma porta que se abriu quando tudo parecia fechado. Anote esses momentos. Quando a fé balançar, releia. Isso fortalece o coração. F. Faça a sua parte. Fé não é só esperar de braços cruzados. É como um agricultor que planta a semente e confia na chuva, mas também rega a terra. Se você precisa de um emprego, ore, mas também envie currículos. Se quer uma relação melhorada, ore, mas também peça desculpas ou dê o primeiro passo. Deus age, mas muitas vezes através das nossas ações. G. Não compare sua fé com a dos outros. Cada um tem seu tempo. Tem gente que acredita fácil, tem gente que demora. Não se cobre. O que importa é a sinceridade do seu coração, não a intensidade da fé do seu vizinho. H. Celebre as vitórias, mesmo as pequenas. Recebeu uma boa notícia? Agradeça. Um problema que parecia sem solução se resolveu? Comemore. Isso treina seu coração a enxergar a mão de Deus no cotidiano. Quanto mais você nota as bênçãos, mais fácil fica acreditar nas maiores. 16. Milagres não são só coisas grandiosas. A gente costuma pensar em milagre como algo espetacular. Um paralítico que anda, um doente terminal que sara. Mas milagre também é o perdão que você não achava que ia conseguir dar. A força para levantar da cama num dia muito difícil. O amigo que liga justamente quando você mais precisa. A paz que vem depois de uma tempestade de choros. Deus não faz sempre o que a gente pede, mas faz o que é melhor, mesmo que a gente não entenda na hora. 17. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Não é sobre nunca duvidar, mas sobre escolher acreditar mesmo quando as dúvidas aparecem. E quando a fé parece sumir? Não se culpe. Até os discípulos de Jesus que viram milagres de perto, às vezes duvidaram. O segredo é persistir. 18. Uma história para refletir. Tinha um homem que perdeu tudo, emprego, casa, família. Ele se sentou num banco de praça e disse: Deus, se você existe, me mostra um sinal. Nesse momento, uma criança se aproximou e sentou ao seu lado. Sem dizer nada, ela segurou a mão dele. Aquela mãozinha quente foi o suficiente para ele lembrar que não estava sozinho. Não foi um raio do céu, mas foi um milagre. O milagre de saber que mesmo no fundo do poço alguém, ou alguém, ainda estava ali. Acreditar não tira os problemas da frente, mas muda a maneira como a gente os encara. E às vezes essa mudança é o maior milagre de todos. 19. O milagre está nos detalhes. Muitas pessoas esperam um milagre grandioso, como uma cura instantânea ou uma solução mágica para todos os seus problemas. Mas na maioria das vezes os milagres vêm de forma simples, quase imperceptível. Um abraço no momento certo, uma palavra de encorajamento quando você está prestes a desistir, uma oportunidade que surge quando você menos espera. Esses pequenos sinais são a prova de que Deus está agindo, mesmo que a gente não perceba de imediato. Imagine uma mulher que estava desempregada há meses. Ela orava todos os dias pedindo uma chance, mas nada parecia acontecer. Até que um dia, enquanto caminhava pela rua, encontrou uma amiga que não via há anos. Essa amiga lhe falou de uma vaga em uma empresa e semanas depois, ela foi contratada. Não foi um anjo que desceu do céu para entregá-la ao emprego, mas foi um milagre, a combinação certa de pessoas, tempo e oportunidade. 20. A fé não é um sentimento, é uma escolha. Às vezes, a gente confunde fé com emoção. Acha que só está crendo quando sente algo forte no coração. Mas a fé verdadeira não depende de como a gente se sente. É uma decisão que tomamos todos os dias, mesmo quando tudo parece escuro. Pense num agricultor que planta uma semente. Ele não fica olhando para a terra 24 horas por dia, esperando a planta nascer. Ele confia que com tempo, cuidado e paciência, aquela semente vai brotar. Da mesma forma, a gente não pode ficar obcecado em ver o milagre acontecer na hora. Acreditar é continuar regando a esperança, mesmo quando ainda não vemos o resultado. 21. O que fazer quando o milagre demora? Todo mundo já passou por isso. Você ora, acredita, mas a resposta não vem. O tempo passa, e a situação parece piorar. É nesse momento que muitas pessoas desistem. Mas é justamente aí que a fé é testada, e onde os maiores milagres podem acontecer. Um casal tentou ter filhos por anos. Exames, tratamentos, decepções. Até que depois de quase desistirem, descobriram que estavam esperando um bebê. Não foi fácil, não foi rápido, mas veio no tempo certo.
Às vezes, o que parece demora é só Deus preparando algo melhor do que a gente imaginava. 22. Milagres não são só para os outros. Às vezes, a gente olha para a vida dos outros e pensa, por que com eles sim e comigo não? Mas cada pessoa tem sua própria jornada. O milagre que você precisa pode não ser o mesmo que o do seu vizinho, e isso não significa que Deus esqueceu de você. Um homem reclamava porque via pessoas sendo curadas de doenças, enquanto ele ainda lutava contra uma enfermidade. Até que um dia percebeu que mesmo doente, ele tinha conseguido ajudar dezenas de pessoas com seu testemunho. Seu milagre não foi a cura física, mas a capacidade de transformar sua dor em esperança para outros. 23. Acreditar é o primeiro passo. Se você está esperando um milagre, comece crendo que ele é possível. Não porque você é merecedor ou perfeito, mas porque Deus é bom e quer o melhor para você. Não é sobre ter uma fé gigante desde o início, mas dar um passo de cada vez. Uma mulher com medo de voar precisava viajar urgentemente. Ela orou pedindo coragem e no dia do voo conheceu uma aeromoça que, sem saber de seu medo, sentou ao seu lado e conversou com ela durante toda a viagem. Não foi um milagre espetacular, mas foi o suficiente para ela entender que não estava sozinha. Às vezes, o milagre é justamente a paz que vem quando a gente solta o controle e confia. 24. E se o milagre não vier como você esperava? Nem sempre a resposta é o que a gente pediu. Às vezes, Deus fecha uma porta para abrir uma janela que a gente nem sabia que existia. Um jovem sonhava em ser jogador de futebol, mas uma lesão acabou com sua carreira. Anos depois, ele se tornou treinador e descobriu que seu verdadeiro dom era ensinar outros atletas. O que parecia uma tragédia virou uma bênção disfarçada. A questão não é se o milagre vai acontecer, mas se você está aberto para reconhecê-lo, mesmo que ele venha de uma forma diferente. 25. Você é parte do milagre de alguém. Enquanto você espera pelo seu milagre, pode estar sendo a resposta da oração de outra pessoa. Um sorriso, uma ajuda, uma palavra amável, coisas simples que a gente faz sem pensar podem mudar o dia, ou a vida de alguém. Uma senhora idosa contava que nos piores dias da depressão, foi um bilhete anônimo com a frase "Deus te ama" que a fez continuar. Ela nunca soube quem escreveu, mas aquilo foi um milagre para ela. Você também pode ser esse anjo na vida de alguém, sem nem perceber. 26. O maior milagre já aconteceu. Se você ainda tem dúvidas sobre se milagres existem, lembre-se, o maior de todos já aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou para provar que não há situação sem saída, não há dor que não possa ser transformada, não há morte que não possa ser vencida. Se Deus foi capaz de fazer isso, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Talvez o milagre que você está esperando não seja uma mudança externa, mas uma transformação interna, a coragem de perdoar, a força para recomeçar, a paz que supera todo entendimento. Às vezes, o milagre não muda as circunstâncias, mas muda a gente por dentro, e isso faz toda a diferença. 27. Comece hoje. Não espere ter todas as respostas para começar a acreditar. Não espere a situação estar perfeita para ter fé. Comece agora, do jeito que você está. Fale com Deus como falaria com um amigo. Conte seus medos, suas dúvidas, seus sonhos. Ele não está esperando palavras bonitas, mas um coração sincero. Um homem dizia que sua vida mudou quando parou de pedir a Deus, "Por que isso está acontecendo comigo?" e passou a perguntar, "O que o Senhor quer me ensinar com isso?" Essa pequena mudança de perspectiva abriu portas que ele nem sabia que existiam. Os milagres não são apenas coisas que acontecem para a gente, mas através da gente, quando escolhemos acreditar, mesmo quando não vemos. E tudo começa com um simples passo: confiar que no final tudo vai fazer sentido.